Emocionante, a poucos momentos de doar meu rim, a surpresa que meu neto descobriu sobre seu pai. O coração de Maria batia acelerado. Aquelas horas no hospital pareciam uma eternidade, cada minuto esticando-se como um elástico prestes a arrebentar. Ela, uma avó de 70 anos, encara um desafio inimaginável: doar um rim para seu filho, Carlos, que lutava contra a insuficiência renal. O cheiro do pão fresco de sua padaria, o ponto de encontro da comunidade, parecia agora distante. Os risos nas festas juninas, que sempre trouxeram alegria, agora se misturavam a um peso no peito que só um amor verdadeiro pode causar. Maria sabia que estava prestes a fazer o maior sacrifício de sua vida, mas a dúvida a consumia. E se algo desse errado? Tudo por amor, mas a incerteza era um fardo difícil de suportar. Enquanto isso, no quarto ao lado, seu neto Lucas, um menino de apenas 10 anos, garimpava álbuns de família, buscando entender mais sobre seu pai, atrás de um raio de sol em meio à tempestade. Ele queria saber por que Carlos estava tão triste, porque os sorrisos dele pareciam desaparecidos. Em uma caixa empoeirada, Lucas encontrou cartas antigas que pareciam sussurrar segredos. Com as mãos trêmulas, abriu uma delas e logo se viu imerso num mundo de desentendimentos e mágoas que nunca imaginou que existissem. Carlos, na juventude, se afastara da família em busca de aceitação, preso em um ciclo de frustração e solidão. As palavras de seu pai revelavam um lado obscuro, e a tristeza de anos perdidos começou a se entrelaçar com a esperança que brotava no coração do menino. Como foi que tudo chegou a isso? Pensou Lucas com o peito apertado e os olhos brilhando de compreensão. Maria, sentindo a ansiedade de Lucas, inclinou-se para ouvir. O que foi, meu amor? Ela perguntou serena, mas seu olhar denunciava a inquietação. Com um nó na garganta, Lucas falou sobre as cartas. Ao ouvir a história do filho, Maria se viu cercada por um turbilhão de emoções: amor, tristeza, empatia. Um sentimento misto de dor e saudade envolvia seu coração. As feridas do passado guiaram suas vidas e agora, com essa revelação, uma nova perspectiva começava a se formar. Lucas, cheio de coragem, disse que precisava conversar com o pai antes da cirurgia. Maria hesitou. Como poderíamos abrir velhas chagas? Mas o olhar determinado do neto a fez concordar. O hospital se tornava o cenário de uma reviravolta que nem os melhores romances poderiam prever. O clima estava tenso, e a expectativa era palpável. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Carlos entrou no quarto, o olhar carregado de incertezas. O encontro prometia ser explosivo, repleto de emoções à flor da pele. O que começaria como uma conversa simples entre pai e filho estava prestes a desabrochar em uma tempestade de sentimentos não ditos e perdões necessários. Maria sentiu que talvez essa conversa pudesse ser a chave para abrir as portas de um futuro mais leve e repleto de possibilidades. E naquele instante, o destino começava a tomar forma, aguardando ansiosamente pelo desenrolar daquela narrativa de amor, dor e esperança. Carlos adentrou o quarto com passos hesitantes, como se cada movimento fosse um teste de coragem. Ele olhou para Maria, que estava sentada ao lado da cama, e para Lucas, que o encarava com olhos iluminados de expectativa. O ar estava carregado de tensão, e por um momento Carlos se sentiu paralisado. A respiração dele falhou, como se a verdade compressora do momento o sufocasse. Oi, pai. Lucas começou, a voz trêmula, mas firme. Maria observava, o coração transbordando de amor e orgulho pelo neto. Era uma bravura muito além da idade de Lucas. Oi, filho, o que você queria me dizer? Carlos forçou um sorriso, mas logo esse gesto se transformou em uma careta, a dor refletida em seu semblante. Era nítido que ele estava lutando para se manter de pé. Eu encontrei cartas suas, Lucas revelou, a curiosidade substituindo a timidez. A menção das cartas fez o coração de Carlos disparar. O menino prosseguiu. Você se sentia muito sozinho, não é? E não sabia como falar sobre suas feridas, ou como se sentir aceito. As palavras do filho atravessaram Carlos como uma faca. A verdade não era uma mera lembrança, era uma realidade que ele havia tentado enterrar durante anos. Eu não queria que vocês soubessem, ele murmurou, a voz embargada. Mas pai, nós precisamos entender. O que aconteceu com você?
Lucas apertou os punhos, como se trabalhasse para reunir uma força invisível. Maria sentia sua própria força se esvair, mas o olhar de Lucas a encorajava a continuar. Carlos respirou fundo. Eu fui muito jovem e confuso. Queria ser aceito e muitas vezes preferi me afastar. Era mais fácil. Ele parou, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Não é algo que eu me orgulho. E eu não queria que vocês vivessem o peso da minha história. Mas você não precisa carregar isso sozinho. Nós somos uma família. Lucas disse, e a sinceridade na voz do menino era como uma luz em meio à escuridão. Carlos olhou para o filho, vendo uma fração de si mesmo no olhar esperançoso de Lucas. Maria, observando a interação entre pai e filho, sentiu um calor no coração. Era um momento crível de transformação. As palavras não ditas, as mágoas acumuladas, tudo começava a cair como peças de um quebra-cabeça finalmente montado. Carlos, você não precisa se sentir sozinho, ela interveio. A sua coragem de enfrentar seus fantasmas pode nos unir. Vamos todos nós juntos dar os primeiros passos. A atmosfera no quarto começou a mudar. Carlos olhou para Lucas, que ainda o observava com intensidade. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um fio de esperança. Você está certo, filho. Eu quero mudar, eu preciso mudar. E quero que você me ajude a fazer isso. Lucas sorriu ao ouvir o pai, um sorriso puro, capaz de derreter qualquer dor acumulada. Eu estarei aqui sempre, ele disse, a determinação na voz carregando o peso de um amor renovado. Mas a hora da cirurgia se aproximava cada vez mais. O relógio na parede parecia ressaltar cada tic-tac como um lembrete da urgência da situação. Maria sabia que não havia tempo a perder, e a coragem que havia visto em Lucas precisava se transformar em ação. Com um último olhar entre eles, Maria sugeriu, vamos aproveitar esse tempo que temos antes da cirurgia. Este é o momento ideal para construir esse vínculo que ficou perdido. Com um aceno de cabeça, Carlos, Lucas e Maria começaram a se abrir, compartilhando histórias e lembranças que não sabiam que existiam. Era como se cada riso e lágrima os aproximassem mais, criando uma nova história, mais vibrante e cheia de amor. E quando a porta do quarto se abriu para sinalizar a chegada da equipe médica, algo havia mudado. A conversa dos três ficou mais leve, embora não menos intensa. Mas ainda pairava uma dúvida no ar. O que aconteceria após a cirurgia? Seria possível que um novo começo realmente florescesse, mesmo com os desafios que viriam? A expectativa estava no ar enquanto Maria fechou os olhos por um momento, fazendo uma prece silenciosa. O que viria a seguir poderia ser a maior batalha de suas vidas? O momento seguinte foi uma mistura de tensão e esperança. Carlos sentia seu coração pulsar forte no peito. Ele olhou para a equipe médica que entrava em seu pequeno santuário de dor e transformação. A médica à frente, com um sorriso acolhedor, logo apresentou-se e começou a explicar o que aconteceria nos próximos minutos. Enquanto as palavras dela entravam em seus ouvidos, Carlos não conseguia desviar o olhar de Lucas. Vai dar tudo certo, né, pai? Lucas perguntou com um fio de preocupação na voz. Vai, filho, Carlos respondeu, a firmeza na sua voz quase soando como um mantra. Ele sabia que precisava transmitir essa confiança ao menino, mesmo que por dentro estivesse se questionando se realmente as coisas ficariam bem. O que estava em jogo não era apenas o seu rim, mas algo muito maior, um laço que começava a se formar entre eles e que poderia mudar tudo. Maria se levantou para dar espaço à equipe médica, mas permaneceu perto, como um porto seguro em meio à tormenta. O olhar dela refletia amor e preocupação, mas também uma força calma que fascinava Carlos. A presença dela era um lembrete de que, apesar das turbulências internas, eles não estavam sozinhos. Enquanto a equipe se preparava, Carlos tentava se concentrar em suas memórias. O que ele realmente precisava dizer ao filho neste momento? Já estava claro que a verdade que ele guardara por tanto tempo fora lentamente se desvendando. Ele queria que Lucas soubesse que tudo o que enfrentará não era apenas sua história. Era uma parte de todos eles agora. Noites em claro, você se lembra? Carlos começou, quebrando o silêncio que se formara. Quando você era pequeno, e eu me sentava na sua cama. Era para te contar histórias, mas muitas vezes eu só queria que você me entendesse. Eu te ouvia, pai. Lucas respondeu, seus olhos repletos de curiosidade. Mas o que você queria falar? Queria falar que a vida é complicada, Carlos confessou, a voz embargada. E que mesmo quando parece que estamos longe um do outro, a luta é sempre para estarmos juntos. Hoje estou aqui pronto para enfrentar tudo por você, por nós. Maria deixou escorregar uma lágrima silenciosa ao ouvir as palavras sinceras do marido.
O amor resonava na sala, os laços familiares quase palpáveis. Quando a equipe começou a colocar as luzes e a preparar os instrumentos, a ansiedade que antes pairava no ar começou a se transformar em um leve otimismo. Lucas segurou a mão do pai, com uma força que surpreendeu Carlos. Era como se aquele gesto simples trouxesse uma nova força, uma nova perspectiva. Quando você voltar, vamos fazer naquela cozinha a receita da avó que você ama. Vamos fazer um bolinho, que tal? Lucas sugeriu, tentando aligeirar o momento. Perfeito. E você vai ser o chefe, claro. Carlos riu, admirando a capacidade do filho de encontrar um pouco de leveza na situação. O sorriso de Lucas fez seu coração vibrar de alegria. Mas a porta do quarto se abriu novamente, interrompendo o momento. A médica fez sinal de que estava na hora. Carlos teve um impulso avassalador. Ele olhou para Maria e Lucas, antes de tudo começar, disse: "Eu amo vocês. Sempre estarei aqui, lutando para ser um pai melhor." Assim que a equipe se aproximou, Carlos sentiu a mão de Lucas apertar a sua. Nesse instante, ele não era apenas um homem prestes a passar por uma cirurgia. Ele era um pai, um marido, e a história de sua vida estava se reescrevendo ali mesmo, nas paredes daquele quarto. Mas ao se afastar, seu coração começou a disparar. Havia algo gravado em sua mente, um detalhe que ele não tinha contado, uma parte de sua vida que poderia mudar tudo novamente. O que ele escondera por tanto tempo? E como Lucas reagiria se soubesse a verdade que Carlos guardara como um segredo obscuro? As luzes do centro cirúrgico o ofuscaram, e em meio ao medo e à esperança, a pergunta ficou no ar: essa revelação mudaria o que estava tentando construir com seu filho? A sensação de ficar sob as luzes brilhantes do centro cirúrgico era quase surreal. Carlos sentia o cheiro do álcool e do material estéril, tudo ao seu redor parecia um sonho, ou um pesadelo. Ao deitar na mesa, sua mente vagava entre lembranças e expectativas. Por um momento ele se perdeu nos olhos esperançosos de Lucas, no amor incondicional de Maria. O tempo parecia parado, e a sala, embora cheia de profissionais preparados, se tornava cada vez mais silenciosa para ele. Enquanto os médicos preparavam os equipamentos, ele não podia evitar pensar na revelação que estava guardando. Por que não tinha falado antes? O segredo pesava como uma pedra em seu coração. Era uma verdade que poderia iluminar ou destruir seu relacionamento com Lucas. Uma coisa era dizer que o amava, outra era explicitar os erros que cometera. A voz da médica o puxou de volta à realidade. "Carlos, você está pronto?" Ela olhou nos olhos dele com sinceridade, como se soubesse o que ele estava enfrentando não apenas fisicamente, mas emocionalmente. "Sim, estou", respondeu, tentando transmitir confiança, mas a fraqueza da sua voz traiu seus pensamentos confusos. O anestesista começou a contar a contagem regressiva, mas, em vez de se sentir relaxado, Carlos começou a remoer sua história. O que aconteceria se Lucas descobrisse que o avô passou os últimos anos distante, sem saber da sua existência? E se soubesse que ele não foi apenas um pai ausente, mas também alguém que não teve coragem de enfrentar seus próprios demônios? Era um ciclo repetitivo de falhas e segredos. A desconexão entre o desejo de ser um pai exemplar e o peso do passado causava um nó na garganta. Antes de permitir que a consciência o deixasse, ele disse mentalmente: "Eu preciso contar a Lucas. Preciso fazer isso. Prometo que quando acordar, serei um novo homem. Um pai melhor." Assim que a escuridão começou a envolver seus pensamentos, uma imagem surgiu. Era Lucas sorrindo, brincando no parque, a luz do sol iluminando seu rostinho alegre. Aquela cena irradiava felicidade e esperança. Mas ao mesmo tempo Carlos viu outra lembrança, um velho álbum de fotos, onde sua própria história foi marcada por angústia e escolhas dolorosas. No instante em que passou para o outro lado, o que parecia ser um sonho se tornou um turbilhão de imagens e sons. Ele estava em um lugar confortável, um lar onde a luz entrava por uma janela grande e os risos preenchiam o espaço. Ao mesmo tempo, a sombra das suas dificuldades sempre parecia estar à espreita, como um lembrete constante dos erros que não queria repetir. Quando acordou, tudo era confuso. Ele estava de volta na sala de recuperação, com Maria ao seu lado, segurando sua mão com um aperto carinhoso. No entanto, a preocupação em seu olhar fez seu coração disparar novamente. "Oi, amor. Como você se sente?" perguntou. "Melhor. Estou aqui", ele respondeu, tentando ser firme, mas a verdade é que o peso do que não dissera continuava a assediá-lo. "Lucas perguntou sobre você. Ele está super ansioso. Diz que está pensando na receita da avó." Maria sorriu, mas havia uma tensão subjacente. Carlos queria que tudo estivesse mais claro. O desejo de falar, de aliviar aquele peso, crescia dentro dele como um balão prestes a estourar. "E se eu disser que há uma surpresa para ele?"
Algo que pode mudar tudo? A reação de Maria parecia misturar alívio e preocupação. O que você quer dizer, Carlos? Ele hesitou, ainda medindo suas palavras, mas a urgência de quebrar aquele ciclo de silêncios começou a finalmente prevalecer sobre o medo. Precisamos contar, Maria. Sobre mim, sobre o passado, sobre o Lucas. As palavras estavam prestes a sair, talvez mais do que ele estava preparado para admitir, mas uma batida na porta interrompeu o momento. Lucas entrou com um brilho nos olhos. Ele estava ali, cheio de amor e crença no pai. O que aconteceria a partir dali? Carlos sentiu que estava diante de dois caminhos: seguir na sombra do que não dissera e manter o segredo, ou iluminar o caminho da verdade e da renovação. Naquele instante, ele sabia que a escolha que fizesse afetaria não só a sua vida, mas também a do filho que esperava ansioso por suas próximas palavras. O que era verdadeiramente mais importante? E como um pequeno erro poderia definir quem ele era, ou quem ainda poderia se tornar? Figurando uma cena que poderia ter saído de um filme, Carlos olhou para Lucas, que se aproximava. A luz do hospital parecia se concentrar apenas no garoto, ampliando o sorriso que refletia inocência e admiração. Ele estava ali, um pequeno ser com a capacidade de fazer o mundo parecer mais leve e cheio de possibilidades. A visão do filho gerava um conflito interior que tornava difícil respirar. Pai, você acordou. O que aconteceu? A voz de Lucas era uma mistura de entusiasmo e preocupação. Oi, meu filho. Carlos tentou sorrir, mas a tensão ainda pairava entre eles como um denso nevoeiro. Foi só um procedimento. Tudo certo agora. Maria se afastou discretamente, dando espaço para os dois. Ela sabia que este momento era vital. Carlos sentiu seu coração disparar. Era como se aquele pequeno rosto o estivesse puxando a realidade, mas ele também sabia que deveria agir. Lucas, precisamos conversar sobre algo importante. O garotinho piscou, seu olhar curiosamente ansioso. Sobre o que, pai? É sobre a nossa família, algumas coisas que eu só deveria ter falado antes. Carlos começou, sua voz tremia ligeiramente. Ele olhou para Maria, que o encorajou com um pequeno aceno. Era hora de quebrar o silêncio. Você lembra do seu avô? Carlos indagou, tentando iniciar suavemente. O avô? Sim, aquele que eu só vi uma vez. Lucas respondeu, confuso. Ele não gosta da gente, né? Ele sempre some e não se despede. A verdade do que Carlos estava prestes a revelar disparou uma maré de emoções dentro dele. Ele não queria que Lucas sentisse raiva ou frustração, mas a genuína inocência do menino o atingiu com força. Lucas, eu não fui um bom filho para o seu avô. Eu não soube ser presente na vida dele, e ele não sabia que eu existia por muitos anos. Por que, pai? Lucas perguntou, olhando firme nos olhos do pai. Como você pode não saber que ele era seu pai? A pergunta balançou Carlos como um verso triste de uma canção. Ele respirou fundo. Eu tive medo de enfrentar a verdade. As coisas que aconteceram entre nós são complicadas. Ao longo do tempo fiz escolhas que me afastaram dele. Lucas absorveu tudo, seus olhos brilhavam. Mas você se tornou um pai para mim, não? Você tá aqui agora e me ama. Isso é o que importa. O garoto sorriu como se todo o peso do passado pudesse ser dissolvido naquela simplicidade. Com uma leveza que começou a surgir, Carlos se viu percebendo que a verdade, embora tenebrosa, podia ser um caminho para a libertação. É verdade, filho. Eu amo você, e isso é o que importa. Mas eu quero ser mais. Eu quero ser honesto com você. Quero que saiba de onde viemos, porque isso pode te ajudar a entender quem nós somos. Mas e se a gente descer a ladeira? Lucas havia criado uma imagem de um carro desgovernado. Já pensou nisso? E ali estava a expressão visível do medo na face do garoto. Carlos lembrou-se do próprio medo, aquele que o fizera esconder a verdade. Sim, eu tive esse medo. Mas às vezes é preciso encarar o que nos assusta para seguir em frente. Lucas balançou a cabeça e por um instante tudo ficou silenciado. Era como se o mundo tivesse parado, enquanto pai e filho compartilhavam um momento sutil, carregado de entendimento. A mulher que sempre esteve ao lado de Carlos enquanto ele lutava contra suas próprias correntes o observava agora com um olhar encorajador. Carlos sabia que a história que estava prestes a contar poderia mudar tudo. A cada palavra ele se sentia mais leve e mais próximo do filho. E se eu te contar que a história não acabou? Que na verdade eu reservei uma surpresa para nós. Lucas ergueu as sobrancelhas, mostrando-se intrigado, e a curiosidade estava em seu olhar. O que Carlos diria a seguir poderia ser um divisor de águas. O peso do passado logo poderia ser dispersado pela luz de um futuro inesperado. Mas sua voz falhou. O coração batia com força, e a ideia de abrir seu coração sobre o que aconteceria a seguir o assombrava.
O que ele revelaria que poderia alterar o que construiu até agora? Carlos então percebeu que não. Só era o momento de contar a verdade, mas também um instante onde a transformação poderia finalmente acontecer. E assim, nesse momento de incerteza, Carlos se questionou. Será que estava pronto para a próxima etapa dessa revelação? Carlos respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que dançavam descontroladamente em sua mente. Ele sentia que estava à beira de uma nova realidade, onde segredos e verdades escondidas poderiam iluminar o caminho à frente. A expressão curiosa de Lucas, tão cheia de esperança e inocência, o motivava a se abrir. Lucas, a verdade é que a surpresa está ligada à nossa saúde, e à sua, começou Carlos, a voz carregada de emoções. O olhar atento do garoto não se desviou, e Carlos continuou, eu estou aqui internado porque vou fazer uma doação. Vou dar um rim para uma pessoa que eu amo. Os olhos de Lucas se arregalaram. Pai, você vai ficar bem, né? E essa pessoa, quem é? A preocupação do garoto foi palpável, e Carlos sentiu a necessidade de tranquilizá-lo. Sim, eu vou ficar bem. Estava doendo mais de uma forma que eu não sabia, mas os médicos disseram que posso ajudar alguém. E isso é uma coisa boa, explicou Carlos, tentando transmitir confiança. A verdade era que o peso da decisão o esmagava. Essa pessoa é seu avô. O silêncio pairou na sala como uma nuvem densa. A revelação ficou pendurada no ar, deixando Carlos ansioso pela reação de Lucas. Ele sabia que seu filho não conhecia o avô e que a menção dele poderia despertar sentimentos confusos. Mas, ao mesmo tempo, essa poderia ser a oportunidade que Carlos esperava para aproximá-los, mesmo que a distância fosse física. Mas pai, por que você faria isso por ele? Ele nunca foi presente, Lucas questionou com um tom de justiça claro em sua voz. A indignação do garotinho era compreensível, e Carlos se sentiu compelido a explicar. Eu fui muito longe das pessoas que amei, filho. E pode não parecer, mas eu quero me reconciliar com essa parte da minha vida. E ajudar o seu avô a ter uma chance a mais é uma forma de fazer isso, respondeu Carlos, suas palavras saindo com dificuldade. Lucas mordeu o lábio inferior, pensando em tudo aquilo. Era uma mistura de sentimentos que se revirava no estômago dele. Tristeza, raiva, mas também uma ponta de esperança. Você acha que ele vai querer se encontrar com a gente depois disso? Carlos não soube responder de imediato. Ele se lembrava do avô como um homem frio e distante, alguém que havia se afastado por vozes do passado e sentimentos mal resolvidos. Não sei, filho, mas eu quero tentar. Sabe, talvez essa doação seja o primeiro passo para fazer isso acontecer. Às vezes a gente precisa se arriscar para viver algo novo, e talvez, só talvez, isso possa nos unir. As palavras de Carlos pareciam ecoar pelas paredes do hospital, reverberando um desejo quase desesperado de mudança. Lucas olhou para o pai, e a expressão de preocupação foi gradualmente substituída pela determinação. Eu quero conhecer meu avô, pai. E quero que você fique bem. A convicção do garoto tocou Carlos profundamente. Ele sorriu mesmo com a tensão do momento. Eu vou ficar bem, prometo. E você estará comigo em todo esse caminho. O ato de doar um rim, que antes parecia um sacrifício grande demais, agora se tornava um símbolo de esperança e reconciliação. Carlos percebeu que, por mais desafiador que fosse, esse poderia ser um novo começo para eles. Enquanto isso, a porta do quarto se abriu, e Maria, que havia escutado parte da conversa, entrou com um olhar preocupado, mas esperançoso. Carlos notou a fração de luz que se acendeu na sala. O futuro era incerto, mas naquele momento, ele tinha um motivo para lutar e um caminho a seguir. Mas naquela fração de esperança, uma nova pergunta pairava no ar. O avô estaria preparado para receber um presente tão grandioso? A história estava prestes a se desdobrar de formas que nenhum deles poderia prever. Será que a luz da verdade se acenderia onde antes havia apenas sombras? A luz fluorescente do hospital iluminava o ambiente, mas o coração de Carlos parecia um mar de tempestades. Ele olhou para Lucas, que agora estava envolvido em um misto de ansiedade e esperança. Maria, também preocupada, buscava palavras para adicionar à conversa, mas parecia que todos aguardavam um sinal de mudança que ainda não havia chegado. Oi, querida, você ouviu o que o Carlos disse? Começou Maria com uma voz suave, mas firme. A decisão não foi fácil. Mas ele está fazendo isso por amor e por reconciliação, não é mesmo? Carlos assentiu levemente, um sorriso frustrado tentando escapar de seus lábios. Exatamente, Maria. É sobre construir pontes, não muros, acrescentou, sentindo a urgência de reforçar o que havia conversado com o filho. Lucas, ainda pensativo, baixou a cabeça. E se o vovô não quiser nos conhecer? E se ele não se importar?
As palavras atravessaram a sala como uma flecha, atingindo diretamente o coração do pai. As 3 palavras, não se importar, ecoavam na mente de Carlos. Sabe, filho, começou, buscando a maneira de acalmar a tempestade emocional. A vida às vezes nos entrega desafios difíceis. O avô pode ter seus motivos, suas feridas. Mas ao mesmo tempo, essa pode ser uma nova chance para ele também. Ninguém é perfeito, mas o amor pode fazer milagres. Maria olhou para Carlos, seu olhar refletia um misto de preocupação e admiração. E quanto a você, amor? Você já pensou no que isso significa para a sua relação com seu pai? Se você consegue avançar, isso pode mudar tudo. Espero que sim, ele respondeu, o peso das palavras quase imobilizando-o. Mas ao mesmo tempo, não posso ignorar os medos que estão aqui. E se eu der tudo e não receber nada em troca? E se ele se recusar a ver a possibilidade de reconciliação? Os olhos de Lucas brilharam, uma centelha de entendimento aparecendo. Mas pai, você só pode tentar. Às vezes as pessoas precisam de um empurrão, mesmo que seja pequeno. A fé do filho em si mesmo era um lembrete poderoso da pureza da infância. Carlos sorriu novamente, seus medos parecendo ficar um pouco menores à medida que Lucas falava. Você está certo, meu garoto. Então vamos seguir em frente. Vou me preparar para isso com coragem. Foi ali naquele momento que uma enfermeira entrou no quarto, interrompendo a conversa. Seu olhar era gentil, quase maternal. Carlos, está na hora de ir para o centro cirúrgico. Pode ser que você tenha só alguns minutos para se organizar antes do procedimento. O coração de Carlos disparou. A adrenalina tomou conta, misturando medo e uma esperança renovada. Ele olhou para Lucas, que parecia um pouco nervoso, mas cabisbaixo, ele assentiu com firmeza. Eu estarei aqui esperando por você, disse a voz trêmula, mas cheia de determinação. O tempo parecia estar contra Carlos. Ele se despediu de Lucas e Maria, os olhos deles brilhando com a certeza de que não importava o que acontecesse, eles estariam juntos nessa jornada. Antes de se virar, ele lembrou-se da conversa que tinha acabado de ter, de todas as promessas de um futuro mais próximo e de um avô que poderia se surpreender. E, enquanto se afastava, houve um ressoar em seu coração que era mais do que um simples medo da cirurgia. Era a esperança de um novo começo, de curar feridas tanto suas quanto de seu pai. Mas a pergunta permanecia, uma sombra pairando. Conseguiria o avô aceitar a sua doação e a possibilidade de uma nova relação? No caminho até o centro cirúrgico, Carlos teve um impulso, uma ideia súbita que o fez parar. E se ele pudesse deixar uma mensagem para o avô? Algo que mostrasse seus sentimentos e suas intenções? Poderia esse gesto simples fazer a diferença? Na porta que levava ao desconhecido, Carlos se despediu de suas dúvidas e deu o primeiro passo, o primeiro de muitos. A cirurgia era uma descida em um abismo onde a cura poderia não ser apenas física, mas também emocional. Ele precisava acreditar. E assim, na sala fria do hospital, com sua vida em jogo, a pergunta ecoava em sua mente: o que ele poderia dizer para abrir a porta do que estava perdido? Carlos caminhou pelo corredor, cada passo ressoando em seu peito como um tambor acelerado. O cheiro do álcool, o som dos sapatos dos médicos e enfermeiros ecoando no chão de cerâmica, tudo isso parecia amplificado naquele instante. Ele precisava pensar em algo que pudesse tocar o coração do pai, uma mensagem que servisse como um elo entre eles. Mas que palavras seriam essas? O corredor parecia uma eternidade, e a ideia de deixar uma mensagem para o avô pulsava em sua mente. Que tipo de carta poderia expressar todas as suas emoções? O medo misturado com esperança, a dor da separação e o desejo ardente de cura e reconciliação. De repente sentiu um impulso quase urgente de compartilhar sua trajetória de vida, não apenas com o pai, mas como um legado para o filho, Lucas. A vida é feita de escolhas, murmurou para si mesmo, buscando a frase certa que quisesse deixar. Ele queria que seu pai soubesse que, apesar de todas as feridas e mágoas, o amor e a redenção eram possíveis. Ao olhar para a porta do centro cirúrgico, uma ideia começou a se formar, uma mensagem simples, mas poderosa. Assim que alcançou a sala de cirurgia, pediu a um dos enfermeiros: você pode me dar um pedaço de papel, por favor? O enfermeiro olhou para Carlos, um tanto surpreso, mas antes que pudesse questionar, ele já estava indo em direção a um armário. Ao voltar, Carlos pegou a folha ansiosamente, a caneta tremendo nas suas mãos. Pai, se você estiver lendo isso, saiba que eu não desisti de nós. Estou aqui por você, por um novo começo. Vamos nos encontrar além das feridas. Eu quero que você me veja, que você veja Lucas. Ele parou, a caneta hesitando. Você foi importante na minha vida e ainda pode ser. Nos dê essa chance. Estarei sempre aqui.
Com a mensagem escrita, Carlos sentiu seu coração pulsar mais forte. Aquilo era um passo, uma postura de amor que poderia, quem sabe, quebrar a barreira que havia entre eles. Ao terminar, entregou a mensagem a um enfermeiro próximo, pedindo que, se possível, fosse dada ao seu pai assim que ele despertasse. Carlos respirou fundo, e ao sentir o ambiente ao seu redor, uma nova determinação tomou conta dele. A cirurgia poderia ser desgastante e cheia de incertezas, mas a batalha emocional que estava travando era igualmente importante. Ele estava decidido a lutar, não apenas pela sua saúde, mas também pelo futuro que ainda poderia compartilhar com o avô. Os médicos o chamaram e o prepararam para a cirurgia. Enquanto era acomodado na mesa, lembrou-se de Lucas e da conversa que tiveram. As palavras do filho pulsavam em sua cabeça como um mantra. A fé de Lucas reinvigorou sua coragem. Você só pode tentar. Aquela coragem infantil parecia agora ser a sua âncora. Enquanto a anestesia começava a fazer efeito, uma imagem se formou em sua mente. Ele visualizou o olhar emocionado de seu pai ao ler a carta. Seria aquele o momento em que tudo mudaria? Se a esperança existia em um espaço tão pequeno quanto um hospital, aquela era a hora de acreditar. E enquanto o mundo começava a escurecer, a última imagem que viu foi Lucas, seu pequeno guerreiro, levantando a cabeça com um sorriso de confiança e força. O desespero e a tristeza deram lugar a algo diferente. A fé de que mesmo na dor, a vida poderia trazer novas oportunidades. Mas ao abrir a porta para a escuridão, uma pergunta definitiva pairava em seu coração. Quando ele acordasse, seu pai estaria disposto a aceitar a mão estendida da reconciliação? Carlos despertou em um quarto claro, a luz do dia filtrando-se pelas cortinas. O cheiro de desinfetante ainda pairava no ar, mas era o murmúrio distante das máquinas que realmente prendia sua atenção. Olhou em volta confuso, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. A cirurgia havia terminado. Ele ainda estava ali. Esses primeiros momentos de lucidez foram preenchidos por um misto de alívio e uma sombra de ansiedade. Onde estava seu pai? Com um movimento cuidadoso tentou se levantar, mas a dor imediata em seu abdômen o fez desistir. Ele tomou fôlego, esforçando-se para se lembrar da carta que deixará. Será que havia chegado ao destinatário certo? O coração disparou em seu peito apenas com a possibilidade de uma resposta. O tempo parecia elasticidade, esticando-se entre os batimentos de seu coração e os ecos na sala. Finalmente a porta se abriu e uma figura familiar apareceu. Era seu pai. Carlos sentiu um nó na garganta. Ele estava ali, mas a expressão no rosto do homem não era de alegria, mas de preocupação. O olhar que sempre fora firme agora estava incerto. Carlos, o pai disse, a voz trêmula. Você está bem? Ele se aproximou lentamente, os olhos marejados. Eu estou. E você? Carlos perguntou, tentando soar seguro, mesmo que seu corpo dissesse o contrário. O pai simplesmente balançou a cabeça, sem conseguir encontrar as palavras. Carlos se perguntava se a carta tinha chegado, se deveria mencioná-la, ou se seria melhor esperar que seu pai iniciasse a conversa. O silêncio entre eles era denso, como uma atmosfera carregada de promessas inexploradas. Pai, Carlos começou, mas foi interrompido. Então, você realmente fez isso por nós? O pai disse, a dor em sua voz era palpável. Doar? Por que escolheu essa rota? Você sabe que isso é arriscado, não sabe? Escolhi porque precisamos de mudança, de um novo começo. E eu te amo, pai. Vacilei no passado, mas isso não muda o quanto eu quero que você esteja aqui. Cada palavra soava como um grito, uma súplica por reconciliação. Mas a expressão do pai se fechou, uma barreira invisível se colocando entre eles. Você acha que o amor pode consertar tudo? Que é só por causa disso que você decidiu fazer uma loucura desse tamanho? A voz do pai subiu um pouco, e Carlos pôde ver a tempestade de emoções em seu olhar: culpa, raiva e algo que parecia a tristeza mais pura. Eu quero que você conheça Lucas. Ele precisa de você. Eu preciso de você. Essa não é só uma decisão minha, é sobre nós, como família, Carlos afirmou, sentindo as lágrimas começarem a escorregar por seu rosto. O pai olhou para o chão, como se as palavras pesadas que Carlos proferia fossem pedras demais para suportar. O silêncio que se seguiu praticamente vibrava com o peso de suas histórias não contadas. Você me deixou, o pai finalmente disse, a dor na voz mais forte que qualquer grito. E agora quer que eu aceite isso? Carlos olhou nos olhos do pai. A verdade do que diziam as palavras havia rompido algo dentro dele. Ele não queria apenas a reconciliação, mas a verdade crua, toda a complexidade do amor familiar. Foi tudo confuso, e eu fiz escolhas erradas. Mas essa é uma chance. Posso não saber como, mas eu quero consertar as coisas. Por nós. O pai hesitou, e Carlos esperou.
Era a primeira vez que viam a verdadeira vulnerabilidade na expressão um do outro, como duas almas quebradas, tentando encontrar uma conexão no meio da dor. Ele aguardou o coração na mão, esperando a resposta. Mas o que aconteceu a seguir chocou ambos. A porta se abriu novamente e um médico entrou, interrompendo o momento. Os resultados dos exames precisam ser discutidos. Carlos, seu pai deve estar ciente de uma nova informação. As palavras do médico flutuaram no ar, e Carlos soube que a vida estava prestes a dar uma guinada inesperada. O que será que o médico tinha a dizer? A reconciliação, que até então parecia distante, agora podia depender das revelações que viriam a seguir. Carlos observou o médico, seu coração palpitava com uma mistura de expectativa e receio. As palavras nova informação ecoavam em seu pensamento, como um sino ressoando em meio ao turbilhão emocional que vivia. O pai, do outro lado do quarto, também parecia sentir a gravidade do momento. A expressão do médico era neutra, mas havia uma seriedade em seu olhar que marcou o ambiente. Carlos, os exames pós-operatórios mostraram que você é um candidato ideal para a doação que fez. Seu rim está saudável e funcionando perfeitamente. Entretanto, há um detalhe sobre seu pai que precisamos discutir. O pai de Carlos levantou a cabeça, a confusão estampada no rosto. O que você quer dizer com detalhe? A ansiedade impregnava a sala enquanto todos esperavam pela resposta. Durante nossas avaliações, encontramos algumas anomalias nos testes de função renal dele. Seu pai apresenta um estágio avançado de doença renal que pode demandar tratamento imediato. Isso significa que a sua doação é ainda mais crucial neste momento. Carlos sentiu um frio na barriga. Havia esperança, mas também um peso enorme. Seu pai precisava dele, e essa nova verdade poderia ser a chave para não apenas salvar uma vida, mas também para se reconectarem. A realidade do que ele escolhera fazer tomava uma nova dimensão. Então, o que você está dizendo é que eu preciso da doação mais do que nunca. O pai balbuciou, ainda processando tudo o que acontecia. E isso muda tudo isso mesmo, respondeu o médico. Agora a escolha de receber seu rim ou não será também uma escolha de reconciliação. Carlos, com a voz entrecortada, olhou para o pai. Por que você não me disse sobre sua condição antes, pai? Podemos ter feito isso juntos há anos. Não precisamos viver mais longe um do outro. Eu não queria te preocupar. E acima de tudo, não queria parecer fraco, respondeu o pai, pela primeira vez deixando um pouco das defesas caírem. A fragilidade à vista despertou em Carlos um sentimento de empatia. Mas fazer o que fiz foi um ato de amor, e agora pode ser sua vez de mudar isso. Podemos consertar tudo, se você quiser. Podemos finalmente ser a família que sempre sonhei. Você realmente acredita que pode ser assim? Que o tempo perdido pode ser recuperado com uma simples doação? O pai parecia desafiar, mas ao mesmo tempo sua voz denunciava o desejo de acreditar. Sim. Se estivermos juntos, tudo é possível. Não vamos deixar que o medo continue a nos separar. Olhe ao redor, estamos todos aqui unidos. Eu, Lucas e Maria. Este é o momento de recomeçar, pai. De ser a família que sempre deveríamos ser, Carlos respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto, misturando alívio e esperança. Lucas, que vira de longe todo o desenrolar, sentou-se na beira da cama. Vovô, você pode não nos conhecer bem, mas eu amo meu pai. Ele é um homem bom. Assim como você pode ser. O olhar puro de amor e inocência do garoto foi como um golpe de fé. O que você decide fazer, pai? Aceitar o meu rim é aceitar me reencontrar como seu filho, Carlos finalizou, sentindo o desespero e a determinação pulsarem nas palavras. O pai, com os olhos marejados, finalmente olhou nos olhos do filho. Ali estava a verdade, crua e vulnerável na compreensão de que ambos estavam lutando por um mesmo objetivo, por um futuro onde poderiam finalmente se apoiar um ao outro. A respiração soava mais calma. Se isso é para o nosso bem, Carlos, eu aceito. Vamos fazer o que for preciso para sermos família novamente. Porque no fim, você é a razão pela qual ainda estou aqui. Aquilo foi o primeiro passo. Não apenas a aceitação da doação de rim, mas a aceitação da dor e da verdade que finalmente vieram à luz. Ali naquela sala iluminada pelo futuro, todos compreenderam que o amor, mesmo desgastado pelo tempo, poderia ser renovado e que cada escolha, por mais difícil que fosse, poderia resgatar um passado perdido e construir um presente cheio de possibilidades. Assim, entre lágrimas de alegria e abraços apertados, a família se uniu. Não havia mais fachada ou medo, apenas um compromisso de enfrentar o que viesse pela frente juntos. E ao olhar para Lucas, Carlos viu não apenas um filho, mas um reflexo da chance de um novo começo,
um legado que ele e seu pai estavam prontos para enfrentar. E agora? Querido leitor, a sua participação é essencial. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.